Oi gente, hoje a gente vai falar sobre o atentado na França. Homem barricada do Brasil! Pois é, eu sei que eu tô atrasado, eu precisei dar um tempo para tomar umas decisões muito importantes agora esse janeiro, mas eu não queria deixar de comentar um ponto a respeito desse assunto, tá? Eu vi, logo que aconteceu esse atentado, que surgiu esse escândalo para todo lado, eu vi um esforço muito forte para isentar o Islã da culpa sobre esses atentados, tá? Eu vi muito discurso de islamofobia, eu vi esse assunto sobre islamofobia ser bastante discutido e muita gente pegando naquele ponto de não são todos os islâmicos que são assim, você não pode culpar a religião, você não pode culpar as pessoas, você não pode... toda essa tentativa de isolar o extremismo, isolar o terrorismo, isolar o ato de violência da religião em si. E o que eu queria comentar aqui é exatamente que não dá para fazer isso, tá? Não dá para isentar o Islã de culpa nesse assunto. Tá? Por mais que esse atentado tenha sido feito por uma minoria de radicais, tá? Por mais que a grande maioria dos muçulmanos ao redor do mundo sejam pessoas de bem, pessoas completamente honestas, pessoas que até em alguns casos reprovam esse atentado ou em uma parte reprovam, mas não tanto assim, acham que, olha, ninguém mandou mexer com eles e tal, mas de uma forma ou de outra, tá, a imensa maioria das pessoas que seguem o Islã são pessoas de bem, de pessoas que jamais cometeriam esse tipo de ato. E mesmo assim não dá para isentar a religião. O que a gente precisa ter em mente nesse caso é que, por mais que seja um ato de uma minoria, por mais que seja uma exceção, por mais que seja uma coisa de radicais, esse tipo de terrorismo ele está fundamentado nos preceitos da religião, tá? E isso vale tanto para o Islã quanto para o cristianismo, porque são religiões que, na sua essência, tá, eles circulam em volta da ideia de que existem pessoas que merecem sofrer, existem pessoas que merecem ser castigadas, existem pessoas que merecem qualquer tipo de atrocidade por não seguir aquela religião. Aqui no Ocidente o cristianismo foi domesticado, na falta de uma palavra melhor, tá? Ele foi civilizado em grande parte graças aos próprios pensadores cristãos, mas ele passou por um processo onde se tornou uma religião, na maior parte das vezes, inofensiva, pelo menos em termos de violência direta. Mas essa questão do ódio, essa questão de que as pessoas merecem o sofrimento por não seguir a Deus, não louvar a Deus, não seguir o cristianismo, não acreditar, etc., continua lá. Tá? Ela é dita através de palavras floreadas, através de metáforas, através de lições de moral que são ditas, mas está lá. Tá? E o máximo que a gente vê hoje são cristãos por aí na internet desejando câncer para os outros, dizendo que você merece o que acontecer com você, você merece ser atropelado, você merece que aconteça uma desgraça na sua vida e etc., por desrespeitar o cristianismo, tá? No mesmo esquema que acontece aí que aconteceu naquela charge sobre Maomé. Se você realmente acredita que isso é impossível no Brasil, você só precisa imaginar um desses grandes líderes, desses bispos e pastores, não sei o que aí, dizendo abertamente para os seus fiéis que, por exemplo, tem que matar o pessoal dos Portas dos Fundos lá por causa daquele especial de Natal. Eu não tenho a menor dúvida que, como no caso do Islã, 99% dos evangélicos vão achar isso uma bobagem, não vão seguir, são pessoas de bem que jamais fariam uma coisa dessa. Tá? Mas 1% dos evangélicos no Brasil são 400 mil pessoas. E para acontecer essa merda que aconteceu, você só precisa de meia dúzia. Então assim, a gente está seguro hoje porque os líderes dessas religiões que dominam aqui no Brasil querem. É por isso e nada mais. E a gente não pode ficar com esse pensamento de que o cristianismo é uma religião de paz, de que o Islã é uma religião de paz, de que não sei qual é uma religião de paz, quando essas religiões têm dentro de si, pregam dentro da sua mitologia,
o ódio a quem não segue essas religiões, tá? Pregam o merecimento do sofrimento a quem não segue essas religiões, pregam a morte a quem não segue essas religiões. E sim, tem isso tanto no Islã quanto no cristianismo. Tá? Aqui a gente ignora essas passagens, interpreta elas, e não, esse pedaço não vale mais, se você olhar aqui nesse outro pedaço não tem. Mas tudo que você precisa é alguém para apontar esse dedinho naquela passagem ali que prega a violência para meia dúzia de doido. Existem sim religiões que não pregam esse tipo de ódio, tá? Falando, por exemplo, do espiritismo, que eu conheço muito pouco, se eu tiver errado alguém me corrija, mas eu não vejo no espiritismo essa sensação de que quem não segue a minha religião merece sofrer, merece ser castigado, merece não sei o que, a ira divina, não sei o que. O espírita ele tem mais uma postura de não, coitado, você não segue a minha religião porque você é um ignorante, você não é tão evoluído quanto eu, o que é uma postura criticável, mas não é uma postura de ódio, não é uma postura de violência, não é uma postura de querer o mal para o outro. Mas no caso do Islã, no caso do cristianismo, não tem desculpa, tá? Não tem como você vir dizer aqui não pode dizer que é culpa da religião, porque é. O ódio, essa sensação de que quem não segue a minha religião é mal, ele merece sofrer, merece um câncer, merece ser castigado, merece ser punido, é uma parte fundamental dessas religiões. Não tem como a gente contornar isso, não tem como a gente fingir que não vê, não tem como a gente usar esses floreios todos que eles fazem, assim, falando indiretamente a respeito do sofrimento, dizendo que não são só consequências das suas escolhas, não são castigo, são agressão que é pregada por essas religiões. Beleza, gente? Tá dado o meu recado de hoje, vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.